Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sala 6.1, que hoje está trazendo 3 críticas. 2 críticas de série e uma crítica de filme. Por quê? Por que não, né? E a partir de agora eu vou começar a fazer crítica mais dessa maneira, já que nós entramos na época dos streamings e que eu tava deixando passar a crítica de muitas séries que eu tava assistindo por questão de falta de tempo. Eu vou começar a fazer críticas mais, sabe, esperar um pouquinho e juntar 3 ou 4 produções e fazer a crítica num vídeo só. Até porque fica um negócio muito mais, mais dinâmico e mais fácil para que eu possa gravar. E lá vou eu, fazendo promessas de conteúdo, sendo que sempre o universo tá fazendo alguma coisa pra me impedir de criar vídeo constantemente pro canal. Porque sério, meu computador pegando fogo foi o ápice. É, gente, eu tô sem computador. Vamos ao vídeo? The Umbrella Academy, uma segunda temporada perfeita, maravilhosa, que incrível! Tentar explicar The Umbrella Academy não é algo muito fácil, porque a série tem muita premissa, muita coisa surtada, aleatória. Sério, nem pra tentar descrever como é estranho, não dá pra colocar em cabeça e tipo... É muita bizarrice. E tentar tirar isso dos quadrinhos e colocar pra uma série e apresentar esse universo não é uma tarefa muito fácil. Talvez por isso que na primeira temporada tenha sofrido algumas críticas. A série tenha sofrido essas críticas de ter um pouquinho explicativa demais. Ela tem um trabalho de apresentar esse universo. E consequentemente, o ritmo acaba sendo um pouquinho prejudicado. Tinha alguns episódios que, francamente, o episódio acabava e a gente ficava cansado com tanta coisa jogada, tanta informação, sabe? Alguns episódios eram realmente meio... meh. Apesar da temporada como um todo funcionar muito bem. E é incrível porque parece que os roteiristas leram essas críticas e resolveram todos os problemas na segunda temporada. Literalmente, tudo aquilo que foi criticado na primeira foi resolvido na segunda. Tudo bem que a segunda temporada tem alguns deslizes, sim. Tem algumas coisas que são realmente muito convenientes de terem acontecido. Porém, isso não tira o mérito, né, de estar muito melhor do que a primeira. O ritmo tá muito mais acelerado, muito mais descontraído. O episódio já começa e ele já engrena na história, não tem enrolação. A série abraçou mais o seu lado surtado, o seu lado cômico, sem tirar o peso dramático que a série tinha apresentado para alguns personagens. E como a série se colocou na época dos anos 60, tinha muitos aspectos históricos e dramáticos com grande potencial que, se não fossem cuidados, não fossem bem trabalhados numa série tão surtada e tão aleatória, poderiam facilmente se tornar algo bem ofensivo. Coisa que bom que não aconteceu. Porque pensa bem, os anos 60 foram anos realmente muito conturbados para a história. Basta ver tudo que existia naquela época. A ameaça de guerra constante, a maneira como era imposta que a família devia ser daquele mesmo padrão sempre, a luta por direitos, já que o racismo e a segregação era algo realmente muito comum e, meu Deus, era lei naquela época que brancos deviam ficar num lugar e brancos deviam ficar numa posição muito melhor do que a dos negros. E consequentemente a isso veio o início das primeiras lutas por direitos civis, os primeiros protestos, a sexualidade também, porque aquela sexualidade que não fosse hétero era tratada como se fosse uma doença e que essas pessoas deviam ter um tratamento absurdo, tipo morte. E esses assuntos, sendo trabalhados numa série tão surtada e tão... eu nem sei o que falar sobre essa série, poderiam facilmente ter um deslize e errar feio na representatividade. E é maravilhoso que a série tenha mantido aquele mistério, aquela coisa fantasiosa, aquela coisa surtada, e ao mesmo tempo tratar desses assuntos políticos, esses assuntos sociais, de maneira que não ficasse algo enfadonho,
Na verdade, isso ajuda o ritmo, então é muito bom ter essas coisas na segunda temporada. Em quesitos técnicos não há o que reclamar, porque a direção de arte, se já era maravilhosa na primeira, aqui na segunda eles se superaram, sério. A exploração dos poderes deles ficaram muito mais incríveis. Toda a reconstrução de época dos anos 60 ficou impecável, ficou ó, chuchu beleza, dando de 10 em algumas novelas da Globo. Eu não sei porque eu falei isso. O arco de todos os personagens foi muito melhor trabalhado, nenhum foi deixado de escanteio, como na primeira temporada, que o Ben, ele foi usado muito mais como um artifício para ajudar na história do Klaus, que também não foi muito bem trabalhada. Já aqui não, aqui todos tiveram o mesmo tempo de tela, a mesma importância, todos eles evoluíram, todos eles tiveram uma importância para a trama, e isso sem falar na química entre os atores, porque sério, agora eles estão muito mais confortáveis nos seus personagens. Parece que não tem mais aquela pressão, sabe, de nossa, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. A química entre todos os irmãos tá realmente incrível, tá impecável. A gente realmente se sente parte da Umbrella Academy. E isso é realmente muito bom, porque quando os atores estão confortáveis com seus personagens, quando eles estão se divertindo enquanto gravam, isso transparece em tela e nós nos divertimos junto com eles. No geral, The Umbrella Academy voltou com tudo, abraçando o seu lado surtado, sem deixar o seu lado dramático. E é uma proposta de entretenimento nova que, francamente, estávamos precisando e muito. Originalidade 10. Good Girls, terceira temporada, podia ser melhor. Eu sei que Good Girls não é uma série muito conhecida pelo público, então, por causa disso, eu não vou entrar em muitos detalhes que possam ser meio que spoilers. É uma série original da Netflix e eu descobri essa série, recentemente e foi uma grata surpresa. Eu não estava esperando que a série fosse tão boa como ela é. Tá, mas qual é a premissa dessa série? O que essa série trata? Bom, basicamente, quanto menos você souber, melhor. Mas assim, bem por cima, é a história de três mulheres, que são três melhores amigas, que é a Betty, a Ruby e a Annie. E elas são mulheres normais com problemas normais. Ela tem que lidar com os filhos, com o marido, ou com a falta do marido, com os afazeres domésticos, com uma vida normal e pacata. Só que devido a alguns problemas financeiros, elas resolvem assaltar um mercadinho. E a partir desse assalto, que coisas começam a desenrolar e vai virando uma grande confusão, porque tipo, as consequências daquele assalto vão aumentando, e você não sabe mais onde é que elas vão parar. Essa é uma daquelas séries que você não sabe muito bem como colocar em um gênero, você não sabe muito bem como classificar, porque apesar dela ter uma carga dramática muito forte e muito bem construída, ela também tem um time cômico muito bom, então fica nesse meio termo de dramédia, um negócio assim. E a química entre as três protagonistas é uma química muito forte, é muito boa. Passa uma verdadeira amizade ali. Elas se divertem, elas choram, sabe? É muito real. E as situações que elas se submetem durante a série parecem muito aquelas situações que nós nos submetemos com os rolês dos nossos amigos e tal. E nas duas primeiras temporadas a série é muito bem equilibrada nisso. Enquanto tem momentos de fazer você chorar, também tem momentos de fazer você rir pra doer isso aqui tudo e doer a barriga, sabe? Coisa que na terceira temporada foi bem mais fraco. Porque o time cômico não foi muito bom, a história não parecia que ia pra algum lugar, ela sempre parecia que estava se repetindo. Toda a evolução que alguns personagens tiveram na segunda temporada, na terceira tiveram um retrocesso. Parece que a série chegou num nível que os roteiristas não sabiam mais o que fazer com as personagens. Não sabiam mais que situações colocar as três. Então meio que dava algumas ideias, mas não desenvolvia, ficava por isso mesmo. E a série foi prejudicada por isso. Não tô dizendo que a terceira temporada é ruim, não, ela é boa. Só que em comparação às outras duas temporadas, é bem mais fraca. E Good Girls tem duas ótimas temporadas e a terceira temporada não é ótima, ela só é passável. Nem sei se essa palavra, né? Mas olha, vão por mim, essa série vale muito, muito a pena. Quem ainda não assistiu, vai assistir.
No geral, Good Girls parece não saber que rumo tomar e por isso acabou se prejudicando, mas nem tudo está perdido. Resta aos roteiristas aprender com os erros e consertar na próxima temporada. Scooby, o filme. É decepcionante. Olha, calma, nós estamos entrando numa zona cinzenta agora. E por favor, não me cancelem, mas eu devo admitir que eu não gostei muito desse novo filme do Scooby-Doo. Me deixa explicar. Vocês sabem o que é memória afetiva? Então, alguns filmes que já têm uma base de fãs estabelecida usam desse artifício de roteiro para engrenar a sua história, que é o caso de filmes que são baseados em jogos, em HQs, em animes, em livros, em desenhos, sabe? Que já vieram de outra plataforma, que já possuem fãs dessas outras plataformas. E Scooby-Doo é um desenho que tem uma base gigantesca de fãs. É sério, eu acho que literalmente todo mundo conhece o Scooby-Doo. Não importa de qual idade você seja, você conhece esse desenho. Então, quando a Warner Bros. Decidiu criar um universo compartilhado dos personagens clássicos dos seus desenhos, dos personagens clássicos do estúdio da Hanna-Barbera, nada mais justo do que começar com o Scooby-Doo. Afinal, é o mais conhecido e em questão de marketing e dinheiro, né? E retorno para Warner, é a opção mais segura. Scooby-Doo é considerado sim um porto seguro porque, como eu falei, todo mundo conhece. Então, apresentar os outros personagens da Hanna-Barbera não tem nada demais se apresentassem no filme do Scooby-Doo. Porque, sério, eu acho que eu sou da última geração que acompanhou esses desenhos, principalmente por causa do SBT, etc. Mas não é como se eu ficasse empolgado quando tivesse um anúncio do filme da Corrida Maluca, ou do filme do Capitão Caverna, ou do Dick Vigarista, ou do Bionicão, do Tutubarão. Sério, eu tô tentando lembrar de todos os desenhos. Dos Flintstones, sabe? Não é como se ficasse tão empolgado, mas com o Scooby-Doo, a empolgação veio. Porém, conhecer não é bem amar, porque teria que apresentar esses personagens para as novas gerações e não poderia desviar os focos das narrativas já estabelecidas no filme do Scooby-Doo. E, infelizmente, é isso mesmo que acontece. Eles, sabe, desenrolam muita coisa e não chegam a lugar nenhum. Talvez o maior problema do filme pra mim é porque ele estava sendo vendido como a história épica da origem da maior equipe de heróis da história do mistério. Eu acho que essa era a frase do Scooby no trailer. E o filme foi vendido como isso, como uma história de origem do Scooby-Doo, que iria nos emocionar, que iria, sabe, pegar o nosso lado de fã e fazer a gente surtar. E realmente, no início do filme, isso acontece. Os primeiros 15 ou 20 minutos do filme, pra mim, são a melhor parte do filme, porque é a parte que eles prometeram, é a parte deles apresentando o universo do Scooby-Doo, deles se conhecendo ainda crianças. É emocionante, é tocante, é fofinho, sabe? É muito bem construído, é perfeito. Daria um curta-metragem que eu diria digno de Oscar se fosse melhor trabalhado em algumas coisinhas, algumas pitadinhas só. Porém, depois disso, o filme começa a se desenrolar e começa a apresentar personagem e mais personagem e mais personagem e acaba virando uma salada mista que não sabe se é feijoada ou se ela é uma sopa. Porque a partir do segundo ato do filme, basicamente, o filme se constrói a partir de: olha só, um personagem da Hanna-Barbera, vamos conhecê-lo. Olha só, a gente tá com esse problema aqui, vamos tentar resolver? Vamos. Aí dá 2 passos: olha só, mais um personagem, vamos falar com ele, porque ele é da Hanna-Barbera e pode ganhar um filme possivelmente, bora conversar com eles. Tá, mas e a história? Não, que se dane a história, vamos conversar com ele. E sabe, a história fica só nisso, sabe? Só apresentar personagem e a história não engrena, não vai pra frente, não acontece nada. E algumas partes que deviam ser de extrema emoção, que deviam emocionar muito, acabaram perdendo muito a força. E o filme de todo não é mau, ele não é tão ruim assim. É só que eu senti falta de ser mais Scooby-Doo, porque parece ser um filme do Scooby em que o Scooby não é o protagonista e que não tem mistério, não acontece nada e é só piada jogada fora e
tentar ser épico sem ser épico, colocando algumas cenas de ação que acabam não encaixando muito bem e uma absurda tentativa de fazer os novos Minions. Fazendo assim, um projeto que tinha tanta personalidade no início acabar perdendo personalidade do meio pro fim. E um filme que tinha um grande potencial se perder porque coloca personagens demais e não resolve o que ele já tem estabelecido. Não é à toa que as melhores partes do filme, pra mim, são as partes mais simples, as partes em que a Mistério S.A. tá conversando entre si, porque tem a química dos personagens, porque dá pra ver a clara amizade deles, e isso é muito legal de assistir. Então, quando o filme corta pra cenas de ação que são muito genéricas e que tipo não tem nada a ver com a história, que só tá lá jogada, fica um negócio cansativo e com muita barriga e perda de ritmo. Então, acaba que meio que estragando esse universo da Hanna-Barbera, porque, sabe, tem muito potencial, mas não é que você tem que jogar tudo na tela e fazer essa salada e pronto, vai estar tudo certo. Não, não pode ser assim. No geral, Scooby é um filme do Scooby-Doo que parece que esquece que o protagonista é o Scooby-Doo. O primor técnico é genial, é maravilhoso, mas a história, que devia ser um principal ponto, acaba sendo deixado de segunda mão. Mas é isso, você concorda com as minhas opiniões? Deixa aqui um comentário, eu tô lendo tudo. Por que será, hein? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, aquela baboseira de sempre. Eu sei que muitos de vocês já fecharam o vídeo até agora, isso é sacanagem. E até a próxima. Eu não tinha uma sombrinha preta, então vai essa aqui. Umbrella Academy! Bora viajar no tempo.